Atos capítulo 9. Antes de apresentar para você o conteúdo do capítulo 9, eu quero lembrar que estes vídeos que estamos fazendo, eles têm o propósito de estimular você à leitura da palavra de Deus. O que fazemos é apenas uma apresentação do conteúdo do capítulo, sem entrar profundamente em detalhes exegéticos, em exposições do conteúdo do capítulo, mas apresentar para você uma visão geral do capítulo, te dando um gosto a mais, te dando um prazer a mais, ajudando você com algumas informações para que na leitura a tua compreensão aumente e você tenha mais prazer, mais satisfação em ler a palavra de Deus. Então esse é o nosso propósito no projeto Mais Palavra, e você deve assistir esses vídeos lembrando disso, ok? Porque apenas o que fazemos é uma visão geral do capítulo. Pois bem, eu quero apresentar para você o conteúdo do capítulo 9, dizendo o seguinte: lembra que Lucas, ele foca em alguns personagens. No capítulo 8, o foco dele estava na pessoa de Filipe. Tremendo capítulo 8, todo o capítulo 8 focando na pessoa de Filipe. Quando ele passa para o capítulo 9, Lucas foca na pessoa de Saulo. Então ele muda, o foco e continua a descrever no livro de Atos o que aconteceu com a pessoa de Saulo, a conversão de Saulo, tudo isso no capítulo 9, a conversão de Saulo e o envolvimento de Saulo com os discípulos, tanto em Damasco quanto em Jerusalém, até que, meados do capítulo 9, ele é enviado para Tarso de Jerusalém, enviado para Cesareia por causa de uma perseguição, uma intenção dos judeus, os líderes judaicos, quererem matar Paulo. Paulo é enviado pelos discípulos para Cesareia Marítima, e de Cesareia ele faz uma viagem para Tarso e fica um tempo lá. Aí no final do capítulo 9, o foco de Lucas se volta para Pedro. Muito bem, então esse é o conteúdo geral do capítulo, dos versos de 1 a 9 do capítulo 9. Você encontra a autorização que os sacerdotes deram para Saulo para perseguirem cristãos na cidade de Damasco, uma cidade da Síria, que fica por volta de 300 quilômetros andando a pé de Jerusalém a Damasco. Então tinha sinagoga em Damasco, tinha discípulos de Jesus em Damasco, e Saulo vai para lá, e nesse caminho de Damasco é quando acontece a famosa conversão de Saulo, depois tornando-se apóstolo, um missionário. E a partir do verso 10 até o verso 19, você encontra um momento em que Ananias, depois da conversão, Ananias se encontra com Saulo, acontece aquele milagre dele orar e ele voltar à visão e ser cheio do Espírito Santo também. E junto com Ananias e alguns discípulos em Damasco, Paulo começa a pregar a Jesus Cristo como Messias. Muito bem, isso vai até o verso 19, dos versos 20 até 25, tem a narrativa desse ministério de Paulo em Damasco. Depois ele volta para Jerusalém, do verso 26 até o verso 30. Ele volta para Jerusalém, tem toda uma situação dos discípulos ficarem com medo de Saulo por causa da perseguição que ele iniciou ali com Estevão, ok? No capítulo 7, e no final do capítulo 6, capítulo 7, o foco de Lucas foi para Estevão. No capítulo 8, o foco foi para Filipe. E agora no capítulo 9, o foco se volta para Saulo, a sua conversão, e no final do capítulo 9, Pedro. Muito bem. Aquele texto que mencionei, que é uma descrição da igreja, está no verso 31. É muito lindo como Lucas faz isso. De repente ele para a narrativa, com o foco num personagem, faz uma descrição da igreja e muda, que é o que ele fez aqui até o verso 30, o foco está em Paulo. No verso 31 ele faz uma descrição geral da igreja, e no verso 32 em diante,
o foco se volta para Pedro. Muito interessante. Eu quero ler o verso 31, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Muito interessante como Lucas faz isso. E a partir do verso 32, o foco se volta para Pedro. Você nota isso logo no início do versículo, quando diz: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Lida é uma cidade bem próximo de Jope. Hoje é uma cidade marítima, bem do lado, 2 quilômetros de Tel Aviv, a capital política de Israel. E Pedro vai para Lida. Depois acontece a ressurreição de Dorcas na cidade de Jope. E também o primeiro registro de Pedro se hospedar na casa de Simão o curtidor. Eu visitei esse lugar, eu visitei a cidade de Jope, vi o lugar onde Pedro se hospedava, a casa de Simão o curtidor. É uma coisa linda de você observar como essa casa está preservada, e o lugar onde Pedro orava está preservado também. É uma coisa maravilhosa de perceber. Muito bem. O que eu chamo a sua atenção para finalizar a apresentação do capítulo 9 de Atos para você como Lucas registra a igreja no verso 31, o texto que eu li, e chama a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, que Lucas afirma que, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Agora, essa paz ela foi interrompida há algum tempo atrás, alguns meses ou alguns poucos anos antes disso, pelo Saulo, porque ele inicia uma perseguição ali com a morte de Estevão, no final do capítulo 6 e o capítulo 7, então a igreja não estava em paz. Houve a diáspora, a dispersão da igreja de Jerusalém. Os discípulos fugiram porque Saulo empreendeu grande perseguição contra os discípulos de Jesus Cristo, até que no caminho de Damasco ele é convertido a Jesus pela própria revelação da pessoa de Cristo, de Jesus Cristo como Messias para Saulo. E assim, Saulo, que era o protagonista dessa grande perseguição dos discípulos de Cristo, quando ele interrompe a perseguição por causa de sua conversão, houve a desestruturação de toda essa movimentação de perseguição, foi desestruturada, e agora, por causa disso, a igreja encontra um tempo de paz. E Saulo, de perseguidor, torna-se perseguido também, porque foi convertido a Cristo, ali pela própria revelação da pessoa do Senhor Jesus para ele. E quando houve paz na igreja de Jesus, Judéia, Galiléia e Samaria, o registro de Lucas é que nesse tempo de paz também estava acontecendo um crescimento. Agora eu chamo a sua atenção para a frase que ele usa aqui: no conforto do Espírito Santo crescia em número. Havia uma plenitude do Espírito Santo na igreja, uma movimentação livre, tranquila e poderosa do Espírito Santo entre os discípulos de Jesus Cristo, que trazia salvação, trazia cura, trazia consolo, trazia conforto, trazia poder, fazendo com que os discípulos de Cristo propagassem a mensagem do Evangelho, e assim a igreja e os discípulos de Cristo cresciam em grande número. Veja aqui, no início do livro de Atos, 3.000 almas no capítulo 2, depois 5.000, depois grande multidão, e quando chegamos no capítulo 9 aqui, Lucas já parou de usar um número faz muito tempo, e ele apenas tem a referência de crescia em número. Milhares e milhares de discípulos de Cristo tinham nascido na fé, novo nascimento até o capítulo 9, o Evangelho está expandindo. Eu chamo a sua atenção então para esse registro de Lucas, no conforto do Espírito Santo. Amado, isso é uma lição para mim, e seja para você também,
que nós precisamos muito mais da fluência do Espírito Santo na nossa vida, da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a pessoa do Espírito Santo em nós, ele é o selo de Cristo na nossa vida, é uma das pessoas da Trindade que habita em nós, habita em todos os discípulos de Cristo, mas eu confesso que nós precisamos de muito mais o senhorio do Espírito Santo na nossa vida, o senhorio de Cristo na nossa vida, enchendo a nossa vida muito mais com a presença do Pai, a presença de Cristo, governando nossos sentimentos, trazendo cura em nossa alma, em nosso coração, mas também nos tornando instrumentos hábeis e poderosos para a pregação, o testemunho de Cristo e a propagação do Evangelho, que o Espírito Santo traga com essa plenitude na nossa vida, conforto na nossa alma, um conforto que o pecado não traz, mas a plenitude de Cristo nos traz, a plenitude do Espírito Santo nos traz esse conforto para o coração. Que isso aconteça muito mais na minha vida, muito mais na tua vida também, e assim o Evangelho possa crescer em nós, mas também o Espírito Santo nos usar para, com o testemunho de Cristo, fazer o Evangelho crescer na vida dos nossos amigos, familiares, na vida da nossa própria cidade. É isso. Faça uma boa leitura do capítulo 9 de Atos, que essas informações te enriqueçam e te dê mais sabor, mais gosto, mais prazer com a leitura e o estudo da Palavra de Deus. Muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.